aqui no Laboratório de Gestão Podcast, apresentando Ramon Barros, sócio proprietário da Geral Gestão, né? Eu me chamo Gabriel Loureiro. E eu me chamo Emanuele. Bom dia. Bom, para começar, você pode introduzir o nosso convidado? Eu queria que você começasse a falar um pouco de você. Então, pessoal, eu sou Ramon Barros, sou sócio proprietário da Geral Gestão e sou formado aqui na Veiga, formado em administração, me formei no fim de 2020. Comecei minha jornada empresarial, profissional, como estagiário de auditoria e controle interno, o que eu achei muito importante para minha carreira até o momento, que me criou padrões de controle, processos, e isso acabou, quando eu entrei no ramo financeiro, isso foi crucial para mim ter um método de organização e de controle de informações e de segurança de informações da melhor forma possível. Então, eu conseguia fazer processos de forma mais eficiente e rápida e com uma entrega boa e com segurança. E hoje, tô aí gerando meu negócio. Isso é bem interessante. Assim, você fez algum curso além da Veiga? Tipo, quando saiu, fez algum curso por fora? Alguma coisa assim, para se especializar mais? Não, acho que muito dos cursos que eu fiz foi simplesmente o trabalho e o contato com as pessoas do próprio trabalho, meus gestores, a troca de ideia, você tirar dúvida, pensar em ter a mente aberta, pensar em outros processos. Então, fiz alguns cursos sim, de gestão, de pequenos cursos na gestão de pessoas, aí aqueles cursos mais, como dizer, técnicos na Excel, Power BI, Sim. coisas do tipo, mas nada muito específico na minha área. Eu não fiz um MBA, uma pós-graduação. É uma coisa que está aberto, mas a princípio não tem esse planejamento. O próprio ramo já é um belo de um curso. Ainda por cima você é muito novo, né? Você tem quantos anos? Tenho 26. Então ainda é bem novo para estar nessa área. Isso é incrível, né? Tá nessa área já agora. Bom, a gente acabou sabendo da sua formação. A área da sua empresa, você tem uma empresa que você falou. Sim. Né? Qual é a área da sua empresa? Ela se especializaria em qual setor? Então, ela é um BPO de gestão financeira do ramo de alimentos e bebidas, que a gente atende bares e restaurantes no Rio de Janeiro. Ela é focada na gestão financeira desses estabelecimentos que eles não têm, a maioria deles não tem esse controle específico. Como ramo, não é como eu tenho uma empresa de um e-commerce, então que eu tenho setores ali de financeiro, faturamento, logística. É um setor no qual eles focam especificamente no serviço aos clientes e na venda dos alimentos e das bebidas. Então, a parte de controle e de finanças fica muito defasada. E muitas das vezes eles utilizam a própria mão de obra que é utilizada, por exemplo, é uma pessoa que faz caixa ou é um gerente que teve uma eficiência e acabou subindo de nível super atarefa essas pessoas para fazer esse controle financeiro e administrativo, o que acaba sendo um erro porque a pessoa não tem técnica e acaba soberbando a pessoa e ela faz de tudo um pouco, mas muito de nada. Então, e esse ramo também não... Para você ter uma gestão financeira de qualidade, vou contratar um analista ou coisa do tipo, você tem que gastar tem que ter uma despesa um pouco maior com o salário dessa pessoa. E a gente proporciona isso com uma equipe que não tira férias, não passa mal. A gente está lá disponível todo momento que eles precisarem e com um preço que vale a pena ser pago. Cabe no bolso. Sim, né? com certeza. Aí você acaba facilitando essas outras empresas. Isso é muito legal. Mas por que você escolheu esse ramo? Tem alguma coisa, um porquê, um motivo especial? Então, eu não escolhi o ramo me escolheu. Eu já trabalhava na área de gestão financeira e um amigo meu, ele é dono de um bar na Dias Ferreira ali e ele estava precisando de auxílio financeiro e ele falou comigo, ô Ramon, tô precisando de auxílio aqui, consegue me ajudar, uma análise e tal. E comecei fazendo esse processinho, de pouquinho em pouquinho com ele me indicou para outro e que me indicou e o negócio foi evoluindo. Aí eu conheci meus sócios, que eles faziam também a mesma coisa que eu faço, só que cada um separado. A mesma coisa não, eles prestavam mais uma consultoria. O que eu fazia é uma assessoria, consultoria pontual. Vim aqui, fiquei 3 meses, resolvi seu problema, tchau. A assessoria é o trabalho contínuo. Enquanto eu tô com você, eu vou estar te assessorando.
Então, eu fazia assessoria e eles consultoria. E a gente teve uma sinergia, a gente fez umas 2, 3 reuniões, já decidiu abrir empresa Acabaram e a gente se juntando, Com né? certeza. Porque a assessoria é muito parecido também. E aí acabaram que... Sim, é porque Então- a gente juntou as expertises deles, porque um tem 30 anos na área, o outro tem 17 anos, eu sou o mais novo dos três, né? Um tem 60 anos, o outro tem 37. E juntando as expertises dos três, eu sou o mais novo, que está com mais gás, que saca ali mais da tecnologia, e os outros são os mais experientes também. Então a gente foi uma bela de uma junção nossa, e a gente está aplicando isso hoje para os negócios do Rio. Você falou que você saca da tecnologia. Você já pensou em fazer algo assim, algum curso de TI? Porque eu sou de TI. Sim. E eu sei que administração e TI, eles andam meio que lado a lado. Sim. Tipo, um tem que saber um pouco do outro. Já pensou em fazer alguma coisa assim? Então, me aprofundar na parte de TI, não. Eu posso, talvez, absorver alguém da área para o meu negócio se eu pensar em por exemplo, muito do que a gente vê hoje em dia nesse ramo são os sistemas operacionais de bares e restaurantes. Sempre eles são bons, mas nunca ótimos. Eles sempre têm alguma coisa que eles falham. E a gente já pensou, vamos criar um sistema, porque a gente entende todas as falhas de todos os sistemas. A gente sabe o que um estabelecimento precisa. Então aí entra essa parte da TI, da programação, da questão da tecnologia, que a gente já pensou nisso, mas lógico, é um planejamento a longo prazo. Faz sentido. Não é para agora, mas sim, a gente tem esse pensamento, sim. Você teve alguma inspiração? Tipo, alguém que você se inspirou em algo ou alguma coisa? Não, acho que não. Alguém específico não. Eu sempre me inspirei em não ficar acomodado. Porque desde no meu primeiro estágio, né, que eu falei da auditoria e que eu trabalhei na área de controle interno, eu tive a oportunidade de ficar lá. O estágio são 2 anos, né? E eu fiquei 1 ano e meio. Mas eu já não estava tendo muito aproveitamento lá, não estava aprendendo mais muitas coisas. Eu estava aqui, eu consegui o estágio na 3ª semana de aula aqui da Veiga. Eu estava no primeiro semestre. Já fiz a matrícula, já comecei a jogar. Já tô no primeiro semestre de faculdade, nem tinha nem começado a aula. Tem que Eu tô correr. fazendo isso também. Exatamente. Isso é muito bom de fazer. Tem que correr atrás. Então, eu comecei a jogar e consegui esse estágio. E eu fiquei 1 ano e meio lá, foi muito proveitoso. Tive boa experiência também com a minha primeira gestora, Daniela Lacerda, e aprendi muita coisa, mas chegou um momento que começou a não me ser mais tão útil. E deu 1 ano e meio, eu poderia ter ficado 2. E eu já estava lá, falei, vou ficar 2 e depois eu decido o que eu faço. Só que chegou um momento que eles falaram, ou vai embora ou a gente te contrata. Só que, me contratar para eu ganhar um salário baixo na época que eles estavam me oferecendo e para eu fazer uma coisa que eu não estava gostando, aí cabe você decidir o que você quer na sua vida. Você tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber na vida é o que você não quer. E eu sabia que eu não queria ficar lá. Depois você tem que decidir o que você quer. Mas o que eu não queria era ficar lá. Então, eu cheguei e arrisquei. Fiquei 4 meses aí virando PhD de entrevista de estágio. Prefiro arriscar, né? Com certeza. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que, tipo, tá infeliz com o trabalho e acaba preferindo arriscar, fazer uma outra coisa. E às Sim. vezes dá certo, como, por exemplo, o seu Sim. caso. Logo depois eu entrei numa empresa de mineração, uma multinacional de mineração. E só a bolsa era quase o dobro do salário que eu iria ganhar lá. Então, pra mim, valeu muito a pena. E lá eu ganhei muito mais experiência também e isso me alavancou bastante. E às vezes quando você faz uma coisa que você não gosta, você não tem tanto aproveitamento. Né? Não, dentro do trabalho e fora do trabalho, porque isso acaba acarretando um monte de coisa na sua vida. Você se sente desmotivado, você acaba atrapalhando de você procurar outras coisas até. Então, isso é uma coisa pessoal minha. Tem pessoas que têm outro tipo de posicionamento, gostam de trabalhar lá, por mais que não goste, mas recebe salário. Então, em paz com isso é com elas. Mas eu quero estar satisfeito com tudo que eu faço e se eu não estou me sentindo satisfeito, eu acho que eu valho mais do que aquilo, eu pulo fora. Sim, com certeza. Não, você tá certo nesse caso. Pra você, qual é a maior diferença entre ser gerente e ser gerenciado? Então, a diferença entre você gerenciar e ser gerenciado parte muito também da sua personalidade, a sua capacidade de tomada de decisão e de assumir certas responsabilidades, né? Porque quando você gerencia uma equipe, uma pessoa, coisas do tipo, a sua tomada de decisão para aquela pessoa prosseguir os processos, a decisão primeiro é sua, você que dá um norte para aquela pessoa. Então, ser gerenciado, e para você ser gerenciado, você também tem que ser bom em acatar comandos e os processos que foram estabelecidos pela gerência.
Mas eu me vejo muito mais, até com uma empresa, que eu me dou bem em gerenciar, sendo um gestor, né? Lógico, tem muita coisa a melhorar ainda, tô aprendendo muita coisa a cada dia. Mas eu acho que a diferença é essa, é a parte do seu objetivo profissional e também da sua personalidade. O que você está disposto a fazer. Você vai assumir a responsabilidade e o peso das suas decisões? Porque quem é gerenciado só acata e segue. Mas o gestor, ele decide, planeja e dá o comando para as outras pessoas seguirem. Se der errado, o primeiro a explodir é o gestor. Sim, porque como você falou, você já foi estagiário, então Sim. você já foi gerenciado. Sim, e aí você tem experiência nas duas. Com toda essa mudança do mercado de trabalho, do gestor ter que lidar com pessoas também, porque antes tinha empresas que só jogavam pro RH. Sim. E aí o gestor não tinha que lidar com pessoas. Mas agora com esse mercado de trabalho mudando, tem empresas que não têm RH. Sim. A sua empresa tem RH? Não tem. A gestão mesmo ali faz esse processo. Aí você acaba tendo que lidar com pessoas. Sim, né? e isso é bom porque... até porque eu estava falando que cada vez eu aprendo mais. Porque eu caí de gestor, assim, né? Eu com 26 anos, me virei um gestor, sei lá, em 6 meses, 1 ano, eu já estava começando a gerir pessoas. E isso desde o início desse processo até agora, tô aprendendo muito, profissionalmente e pessoalmente. E a entender o processo das pessoas, a entender, porque ainda mais jeito assim, tipo, porque ainda mais quando é a sua empresa e você tá criando um processo pequeno, a demanda é muito alta e você fica preocupado com muita coisa, você está sendo entregue, então você tem que ter o cuidado, lógico, com a sua empresa, mas também com quem está trabalhando com você. E isso é o que eu tenho aprendido cada vez mais, e que as pessoas não são iguais a você, elas não pensam como você, e você tem que saber respeitar e lidar isso, e você tem que às vezes ter paciência, ou às vezes também tem que apertar, mas eu acho que, lógico, tudo com saúde e tranquilidade. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido nesse caminho. Pra você, então, tá sendo bem tranquilo essa questão de ter que lidar com pessoas. É você que lida com as pessoas da sua empresa, ou seus sócios, eles também, às vezes, eles lidam, falam alguma coisa? Eu sou o responsável pela gestão operacional da equipe, então eu que estou na frente ali de controle e dar o comando para a equipe. Eles ficam mais fora em alguns outros projetos, em alguns outros clientes, fazendo captação, coisa do tipo. E o principal responsável para a operação rodar, lógico, todo mundo ali a gente tem aquela troca, a gente conversa, com certeza. faz as reuniões, mas o responsável por gerar a equipe e acompanhar os processos ali de frente sou eu mesmo. Você sendo mais novo, isso acaba influenciando também, né? De ser a pessoa que tá ali para fazer as coisas e tudo mais, porque acaba sendo a pessoa com mais gás. Sim, mas também às vezes não a mais experiente, então às vezes a gente tem aquela troca de informação, vamos fazer assim, e eu contato meus sócios, a gente troca uma ideia, conversa sobre isso aqui, como a gente vai fazer. Da mesma forma, porque ninguém é dono da verdade, por mais que um seja o mais velho, tenha, sei lá, 62, 63 anos, às vezes eu falo uma coisa e ele vê, verdade, realmente, vamos fazer assim. E às vezes ele fala uma coisa e eu falo, não, melhor realmente ele falou. Então assim, a gente na conversa, não é porque ele é mais velho que ele é o dono da verdade, mas lógico, ele tem mais experiência do que eu. Mas a gente agrega muito valor entre nós três, né? Sim, tem muito isso. Você tem uma relação boa com seus sócios? Porque tem muito sócio que, por ser mais velho, ele acaba impondo eu sou experiente, e acaba, tipo, meio que descartando a ideia por exemplo, do mais novo. Isso acaba prejudicando o trabalho de vocês? De forma alguma. Todo mundo lá, nós três somos iguais. Lógico, cada um com a sua experiência e expertise, mas ninguém anula o outro. A conversa é totalmente aberta. E eu acho que muito do que fez o negócio dar certo é essa sinergia entre a gente, que a gente se respeita, a gente conversa e a gente não é orgulhoso porque eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, eu não vou dar tanto valor à experiência do Ramon, à ideia dele, porque ele é mais novo, ele não sabe o que ele tá falando, de forma alguma. Eles querem mais que eu fale mesmo, toma conta que o mais velho quer jogar o tênis dele, quer ficar em casa, cuidar dos cachorros e ganhar o dinheiro. Mas então, assim, a gente se dá muito bem e não tem esse problema de questão de idade. É só positivo. Eu acho que isso é até bom pra você, da questão de você ser a pessoa que vai pra frente fazer as coisas, porque o mais velho, ele já tem bastante experiência, então ele já viveu muito daquilo. Sim. E você vivendo agora, você acaba pegando toda essa experiência. Sim, é como se fosse, não uma passada de alguma coisa assim, mas como se fosse você ganhando a experiência. Sim, eu vou absorvendo, ao mesmo tempo que a gente vai operando a empresa, eu vou absorvendo experiência e aprendizados, e eu vou evoluindo, sim. Isso é muito bom. Sim.
Só coisas positivas. A sua empresa é de terceirização. Sim. Você acha que a globalização teve alguma interferência na criação? Então, com relação à globalização em si, eu acho que o que teve impacto quando se fala em globalização é com relação mais à tecnologia. Acesso à tecnologia e sistemas tanto nacionais quanto internacionais. E hoje, para a gente conseguir gerir esses estabelecimentos, né, que a gente faz essa gestão financeira, a gente se utiliza de sistemas operacionais, nacionais e internacionais, para conseguir aplicar essa gestão da melhor forma. E sistemas que os próprios estabelecimentos não utilizam, não compram, não pagam, não têm acesso. Mas nós temos e nós utilizamos. Então, acho que a globalização, na minha empresa e nessa questão, nessa situação, cabe aqui, na aplicação da tecnologia de forma global, de toda a tecnologia que a gente tiver acesso, para aplicar na gestão dos estabelecimentos. Então, a sua empresa, ela meio que ajuda... Você terceiriza trabalhos, né? Sim. Então, você facilita a vida das outras empresas com a tecnologia? Sim, com certeza. Com essa área que você... Sim. Não, com a ajuda da tecnologia. Eu mostro para eles dados e informações de valores e números, aonde a empresa deles estiveram, né? Quais foram os seus resultados passados e para onde ela tem que ir. O seu ponto de equilíbrio é esse, o seu custo está muito alto, enfim, a gente faz todo um mapeamento e análise para mostrar um norte para o cliente tem que seguir aquilo. E mostrar a cada competência que passa, mês a mês, mostrar o que passou. Mas a globalização, ela ajudou muito também, né? Porque sem a globalização, eu não sei se teria outro jeito de terceirizar trabalhos, porque foi com a globalização que tudo isso começou, né? Com os países, eles começando a meio que se ajudar com os trabalhos, essas Sim. coisas. E isso acabou influenciando. Tirou um pouco desse gesso, assim, abriu, né, a mente dos empresários e criou a possibilidade de você, ainda mais você confiar as finanças da sua empresa para uma empresa terceirizada, uma empresa externa, né, e para a gente fazer o manuseio dos dados e fazer ações e processos financeiros. Então, realmente, teve sim um impacto positivo nisso. Em que momento, assim, no mercado, você percebeu que a demanda de terceirização era grande? Assim que eu entrei no mercado, e essa área que a gente entrou, nós somos a única empresa, não o único BPO, mas o único BPO especializado para a parte de gestão financeira e de gestão financeira para bares e restaurantes. Então, porque os outros são só BPO financeiro. Tem vários aí, só que eles não são especializados em atuar no ramo de alimentos e bebidas. Então, nossa visão é totalmente diferente. Então, assim que eu entrei no mercado e depois a gente montou essa empresa, todo estabelecimento que a gente aparece, você pode ver o estabelecimento do melhor restaurante do Rio e algum outro estabelecimento mediano, todos precisam de auxílio e todos têm alguma defasagem de dados financeiros, de controle e de modus operandi financeiro dentro do estabelecimento. Então, tem muita coisa para ser feita ainda e o mercado está aberto. Sim, você falou lá atrás que acabou que foi a área, o setor que te escolheu. Sim. Como é que foi essa ideia de vocês, os 3 sócios, você e os outros 2, pensar nessa empresa? Como é que foi essa criação? Tipo, vocês só, isso aqui vai uma boa ideia, vamos entrar nisso aqui, ou vocês só acabaram indo naturalmente e acabaram entrando com essa empresa, criaram essa empresa? Como é que foi esse processo de criação? Não, então, nós 3 já tínhamos clientes próprios. Eu tinha os meus clientes, o meu sócio Hélio tinha os outros clientes dele e o Fernando tinha os clientes dele. Então, quando a gente começou a trocar essa ideia, parte disso partiu porque a gente se conheceu através de um cliente em comum. Então, a gente uniu o trabalho ali para fazer esse processo com o cliente em comum e a gente, enfim, foi criando os projetos, né? Começou a pensar na ideia, vamos criar, vamos fazer assim, assado, blá. E com isso, a gente foi jogando os clientes pessoais nossos para dentro do grupo. E assim a gente começou também a fazer a captação de outros clientes. Então, as coisas só foram indo. Só que, lógico, a gente tinha um norte, que era fazer um negócio e fazer um BPO de gestão financeira de A e B
para atender a demanda que a gente enxerga em cada estabelecimento. Sim, você falou que você acabou trabalhando para o mesmo cliente que os seus Sim. outros sócios. Acontece de você ter uma empresa, cliente, que você vai trabalhar, vai terceirizar um trabalho para ela, e acaba tendo outras empresas que vocês têm que trabalhar juntos? Como por exemplo, foi o caso dos seus sócios com você? Não, então, não especificamente. Nesse caso, foi mais por conta do contato. A gente, trabalhando junto nesse projeto com esse cliente, a gente se conheceu e, enfim, prosseguiu o projeto da empresa. Mas a gente sempre precisa trabalhar com outras empresas e que é um trabalho muito importante, que é a contabilidade dos estabelecimentos. Porque o nosso trabalho é de benefício mútuo. Eu agilizo o trabalho da contabilidade, a contabilidade agiliza o meu trabalho. Porque se eu gero os dados financeiros corretamente ao longo de todo o mês, quando chega no momento de fechamento, já vai tudo mastigado para eles. E da mesma forma, se a contabilidade entrega os relatórios no prazo, os balancetes, DRE, as guias de ICMS, coisas do tipo, dentro do prazo, eu consigo fazer um fluxo de caixa com mais tranquilidade, consigo planejar o pagamento com tranquilidade. Então, o nosso trabalho é muito... A contabilidade do... Até o pessoal, às vezes os clientes, ou enfim, qualquer contato, confunde às vezes. Ah, você é a contabilidade daqui? Não, a gente é financeiro. Contabilidade é uma coisa, financeiro é outra. O pessoal normalmente que não tem muito esse know-how dessa área de gestão, não conhece, confunde. Mas não, a gente não é contabilidade, a gente é finança, a gente gera as finanças do estabelecimento e tem a contabilidade. A gente tem esse trabalho mútuo que é muito importante e é muito bom de se fazer. Aí acaba que você tem que ir trabalhando com a contabilidade. Sim, um vai trocando informação com o outro e assim a gente conhece até parceiros e a gente às vezes acaba criando laços mais próximos até para eu indico a contabilidade me indica, a gente assim vai seguindo junto. Sim, isso é bom. Você, por exemplo, você tem alguma exclusividade? Tipo, a empresa que te contrata, ela não pode contratar outras empresas para terceirizar. Por exemplo, se tem uma empresa que ela tá muito sobrecarregada na área de finanças e te contrata, ela poderia contratar uma outra empresa também para terceirizar? Ou é meio que uma exclusividade? Não, a gente não tem exclusividade nenhuma, não. Só que, lógico, um trabalho de uma não pode atrapalhar o da outra. As responsabilidades têm que ser divididas, mas a gente não tem nenhuma exclusividade. Tanto de um lado quanto do outro. Eu não sou exclusivo do cliente e o cliente não precisa ser exclusivo meu. Tipo, a sua empresa só terceiriza a parte de finanças, mas Sim. outra empresa pode terceirizar o marketing. O jurídico. Isso, não, e é super comum. O que mais também tem nesse ramo porque foi o que eu falei no início. O restaurante, ele foca no conceito do prato, no conceito do drink e na prestação de serviço ali para os consumidores. Ele não quer ficar, vou ter o setor de marketing aqui dentro. Vou ter o setor jurídico aqui dentro. Que sentido faz esse custo dentro do... Não faz sentido, então vale muito mais a pena terceirizar. Eles contratam quando precisam, né? Não, nem precisa. Mensalmente vai precisar. Por exemplo, o marketing. Tem uma empresa responsável pelas mídias digitais. Não é alguém interno lá. No final das contas, às vezes, se você for parar a pensar, para agência de marketing eu pago 5 mil. Mas se eu contratasse uma pessoa para ficar aqui, eu poderia pagar 2,5, 3. Mas no final das contas, você está contratando uma empresa especializada para aquilo, que vai fazer tudo na demanda, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada daquilo. Então, se você for parar... E você não precisa ficar em cima, cobrando e planejando a entrega daquele funcionário. Você terceiriza, então você tira isso de dentro do seu negócio, que não faz muito sentido você ter aquele setor lá dentro, e você joga pro externo. E o externo gerencia aquilo e você só acompanha. Sim, entendi. Porque até prejudicaria você se você fosse exclusivo, né? Se, tipo, sua empresa fosse exclusiva, você tá terceirizando uma empresa, então não pode terceirizar outra. Aí eu não seria um BPO, não seria um terceirizado. Eu seria um contratado lá, talvez PJ, mas eu seria um contratado. Até te prejudicaria, Sim, né? eu não conseguiria avançar no meu negócio. Assim, pra você, quais são os pontos positivos e negativos do mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho atual, tem muitas empresas que tentam crescer e acabam não conseguindo. Uhum. Então tem pontos positivos e tem pontos negativos. Para você, quais são? Desse mercado de trabalho que você tá. Específico? Isso. Os pontos positivos são que o mercado em si, ele tem muita coisa para ser feita e é muito abrangente. Então tem muito trabalho. E é o que a gente gosta. A gente existe porque o trabalho precisa ser feito. Então, eu
eu acho que a parte positiva é essa. Nosso projeto só se iniciou e acredito que vai evoluir muito ainda. E a parte negativa é a gente lidar com as informações financeiras e de processos financeiros administrativos desses estabelecimentos. Só que muitas das vezes quem passa as informações para nós não são pessoas com conhecimento técnico ou o mínimo conhecimento necessário para passar essas informações. Ou para um preenchimento de planilha ou coisas do tipo. São pessoas com uma mão de obra específica ali para atendimento. Então a gente tem muita dificuldade na obtenção de informações de forma correta, de forma constante e consistente. Porque como a gente atende vários clientes, nossa semana, nossa rotina ali, nosso fluxo de trabalho, a gente precisa seguir o padrão para cada cliente. Então, se eles não seguem a parte deles, acaba atrapalhando todo o resto do processo. A gente tem que rodar muito mais para compensar. Então, eu acho que hoje a parte negativa do trabalho é essa, a desqualificação da mão e não só para a questão financeira e administrativa, mas a desqualificação de conhecimentos tecnológicos, de preencher uma planilha, enfim, fazer um Excel, montar um relatório de responsáveis pela troca de informação com a gente e vindo de lá de dentro do Tem muita gente que fala que sabe e às vezes não sabe fazer. Outro dia mesmo aconteceu isso. Eu fui lá fazer uma reunião, o responsável que ia me passar os dados falou, não, eu vou passar sim. Depois me mandou áudio e falou, não vou conseguir passar não. E continuou a mesma coisa de antes. Então, assim, fez eu perder meu tempo para ir lá, para instruir ele. Ele falou que sabia, no final das contas não muda nada, entendeu? Então, também ter essa noção de, não, eu vou falar que tem como fazer de outra forma? Eu não sei fazer assim. A gente pode... Essa conversação, esse planejamento é ideal, porque se a pessoa assume que vai fazer uma coisa, mas ela não faz, e a gente cria um processo de trabalho achando que aquela demanda vai ser suprida por aquela pessoa, e ela não supre, aí acaba estragando o processo. Isso é meio chato, esse fator de... Você tem que sempre trabalhar com pessoas diferentes, com empresas que você acaba não conhecendo. Isso acaba sendo meio chato, ou não? Depende muito das pessoas que a gente lida, da paciência delas também, porque como a gente está entrando... Muitos dos clientes que contratam a gente, eles querem a solução, mas eles também têm que saber que eles têm que abrir mão de algumas coisas, de processos viciosos que eles estavam seguindo antes, de padrões errados que eles aplicavam na empresa deles e achavam que estavam sendo corretos. Então eles têm que abrir a mão também dos processos que eles faziam antes. Então, assim... Tem que parte uma paciência do cliente e dos gestores lá, e dos responsáveis que tem essa troca de informação com a gente. Mas chato em si não. Se torna algo chato quando acontece situação igual eu disse. Que a pessoa se prontifica a fazer uma coisa, mas não faz. E a gente gera um planejamento tudo em cima daquilo. E isso dá muito do que você falou, que você sendo um gestor, você tem que saber lidar com pessoas. Ainda mais porque a sua empresa é sempre isso. Você está sempre tendo que lidar com empresas diferentes, com pessoas Sim. diferentes. Quais são, assim, alguns setores da sua empresa? Você pode falar pra gente alguns setores? Internos? Porque você disse que não tem RH. Sim. Então você teria, por exemplo, um setor de finanças, óbvio, para poder... Sim, não. O nosso setor, hoje, ele é enxuto, né? Ele só... a gestão, que são nós os três sócios, e a gente fica responsável por todo o controle interno e externo da empresa, né? O comercial somos nós, as mídias digitais também somos nós, e tem o setor de operação, que é quem opera os clientes, quem faz as operações, analisa os dados, pega os dados, consolida, monta os relatórios. Então é gestão e operação. Hoje são dois setores. Sim, entendi. Como os clientes fazem pra, entrar em contato pra ter o serviço de vocês? Então, a gente tem nossas mídias digitais, que é o @geralgestão, mas o nosso maior fonte de obtenção de clientes no boca a boca, contato. Até porque, eu preciso, uma situação hipotética, eu preciso uma empresa para gerir minhas finanças. Eu não vou lá procurar no Instagram. Nossa mídia digital é mais para ter um portfólio ali, mostrar os dados, também gerar credibilidade, porque as pessoas veem ali as informações e veem que a gente efetivamente existe. Mas a nossa maior fonte como vou dizer, de obtenção de clientes e da parte comercial é no contato e é no boca a boca. Um cliente indica para o outro e nossos clientes, muitos deles são grandes aqui no Rio, têm um nome de peso, então
a gente fazendo um bom trabalho com eles e eles fazendo a indicação, os outros clientes vão absorvendo também. É mais ou menos Até isso. porque hoje em dia é muito bom você ter uma rede social, mesmo que não seja o meio mais eficaz de achar vocês. Sim. É bom ter uma rede social pra mostrar que vocês existem Com mesmo. certeza. E aí você acaba fazendo vários amigos, né? Tipo, amizades profissionais nesse ramo por conta dessas indicações, não é? Como é que Sim, é parceria. Não, a gente faz parcerias, tanto que eu até falei de contabilidade, né? Então, a gente sim faz parceiros comerciais, e isso é muito importante a gente ter, porque o nosso negócio... Você que tem uma empresa, você precisa ter parceiros. Seja de empresas que vão te beneficiar diretamente ou indiretamente, enfim, é sempre importante você ter diversos parceiros. E a gente tem os parceiros, principalmente com contabilidade, né, que como eu falei, a gente tem esse trabalho, essa troca direta de informações. Então isso é muito importante e acaba ajuda ambos a evoluírem, porque eu tenho um contato bom de uma contabilidade boa que me atende meu trabalho e supre meus processos, e eu sei que ela vai atender bem o meu cliente também. Então, nesse meio caminho eu já faço aquele bem bolado e já, esse aqui é meu cliente, faz um precinho maneiro. Então, o cliente sai ganhando, eu saio ganhando, a contabilidade sai ganhando. Então, lógico, todo esse processo é um processo de confiança, eu não vou indicar contabilidade que eu não conheço, eu preciso me aproximar, entender os processos, conhecer o diretor, o sócio, o proprietário, trocar aquela ideia e tal, e veja, porque o que você indica é bom, você ganha credibilidade. Se o que você indica é ruim, estraga tudo. Eu perco credibilidade, a contabilidade perde credibilidade. Então, sim, essa parceria é muito importante, mas ela tem que ser baseada com confiança e em boas entregas. Sim, isso é muito várias empresas têm isso, né? De parceria e tudo Sim, mais. sim. Você pensa em expandir para algum outro setor, alguma outra área, ou essa sua empresa ficar focado na área de alimentos e restaurantes? Não, hoje a gente é focado nessa parte de alimentos e bebidas, mas o mercado está aí e onde for necessário a gente vai entrar. Ah, entendi. Bom, pra gente finalizar, né? Sim. Você poderia falar a sua missão da sua empresa, a visão e os valores? Claro, eu anotei aqui porque também não tenho Não, a sim, melhor claro. memória, mas deixa eu só deixar bonitinho para vocês. A nossa missão é ser um pilar para a saúde financeira dos estabelecimentos de alimentos e bebidas. Nossa visão é ser a principal empresa responsável pela gestão financeira de alimentos e bebidas no Rio nos próximos 5 anos. E os valores é oferecer aos pequenos e grandes negócios o mesmo padrão de serviço e acesso a uma boa gestão financeira com segurança e confiança. Então vocês pretendem ficar bastante tempo nesse mercado? Ao infinito e além. Com certeza. Pensa em criar uma outra empresa sobre alguma outra coisa? Com certeza. Tem alguma coisa em mente? Por enquanto não. Até tem, mas eu vou deixar em segredo. É. Mas depois que você... Uma coisa simples para vocês entenderem. Depois que você entra no ramo de empresariado, você vira empresário, você quer abrir 300 negócios, você quer fazer tudo. Então, se você tem uma boa ideia, você tem possibilidade de criar, você vai querer criar. Então, é mais ou menos isso. Dificilmente você vai conseguir... Se você gosta do que você faz e você, não, quero ser um empresário, vou criar o meu projeto, dificilmente você vai ficar só com um projeto. Aí, exceto se for um projeto muito bom e você se acomodou e gostou daquilo, mas você sempre vai querer mais. Você acaba pegando gosto pela coisa Muito. e quer sempre fazer mais e mais, né? Muito. Aí, essa sua empresa que você pensa em criar, não vou perguntar o que é, porque você quer manter segredo. Mas seria no ramo de terceirização também? Pensa em talvez expandir a sua empresa ou criar uma outra? Porque agora você já tá com conhecimento desse ramo. Sim. E já tem experiência já. Sim. Pensa em fazer alguma coisa do tipo? Eu acho que sim. Entre as empresas que eu penso em criar, muitos são da parte tecnológica também, mas sim, elas são ligadas à terceirização, mas sempre aplicando tecnologia, porque hoje, como a gente vê aí, né, ChatGPT, essas doideiras, enfim, ela vai tomar cada vez mais espaço e quem não se adequar e não se estruturar vai ficar para trás, esse é o Com mercado. certeza. Mas a gente, até para minha própria empresa atual, para a gente alavancar, a gente precisa do acesso da tecnologia e do auxílio dela com a gente. Então,
os negócios que eu criar, eles sempre vão estar baseados entre... seja de venda ou o que for de gestão financeira, uma contabilidade ou uma consultoria, enfim, ela vai sempre estar ligada com a tecnologia, porque a melhor forma de você ter sucesso na sua empresa com custos mais reduzidos, porque, por exemplo, hoje eu tenho 2x clientes. Para atender esses 2x clientes, se eu não tivesse acesso à tecnologia, eu teria que, sei lá, ter 7 funcionários. Mas com acesso à tecnologia, eu tenho 2, 3, 4. Então, e isso vai se aplicar por padrão, seja meu negócio, onde ele for aplicado. Eu tenho um e-commerce, eu tenho uma consultoria, coisa do tipo. A tecnologia vai se aplicar para ela ser mais enxuta e assim ser mais rentável. As pessoas que trabalham ali são bem remuneradas e a empresa também continua saudável e tem um bom rendimento. A tecnologia, ela ajuda muito, né? Com certeza, ajuda com certeza. Qualquer Se ramo. você sabe aplicar, lógico, você tem que saber aplicar da melhor forma, de forma otimizada e eficiente. Mas quando aplicado ali, você consegue... você reduz custos internos, você diminui mão de obra, você diminui tempo de processo, e assim você ganha escalabilidade, você consegue captar cada vez mais clientes no menor tempo possível e entregar tudo que você tem que entregar. Tipo, eu faço administração, então eu tenho que saber pelo menos um pouco da área de TI, da tecnologia. Sim, não necessariamente TI em si, Sim, mas porque é mais dos complicado. sistemas. Eu acho que também você não precisa especificamente saber da área, mas eu acho que você ter um certo conhecimento e ter amigos da área, eu acho que até ajudam, porque qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa, uma dúvida, você pode acabar até tendo um amigo, pode indicar, como por exemplo, eu sou da área de TI, eu posso acabar, se eu precisar de uma administração, alguma coisa, eu posso acabar te indicando. São coisas assim, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito bom. Agora, para finalizar mesmo o nosso bate-papo, eu tô com uma dúvida sobre a sua empresa. Você acaba ficando sem clientes, com falta de clientes? Acaba ficando um intervalozinho ali que vocês não têm cliente para trabalhar? Não, desde que a gente abriu o negócio, ainda mais depois desses 3 anos aí de pandemia, né? O mercado aqueceu de novo. Se a gente tivesse criado esse negócio antes, a gente tava ferrado, porque enfim, muitas empresas fecharam. Até por conta da má gestão financeira. Sim. Porque muitos não tinham reservas, muitos não tinham ainda, continuam não tendo reservas. Então, para suportar um período fechado. Então... Hoje, como a gente abriu essa empresa logo após esse período tenebroso, né, da Covid-19, o mercado superaqueceu muito e, se você for ver, toda hora tá abrindo um restaurante novo, tá abrindo um estabelecimento novo. Então, pra gente, a gente não tá tendo esse problema. A gente tá conseguindo manter. Então, pode-se falar que a pandemia meio que ajudou vocês a começar a empresa. Não, a pandemia não, pós-pandemia. Pós-pandemia auxiliou a gente porque muitas pessoas que iam abrir negócio travaram, guardaram as reservas e depois desse período abriram. E não só abrir a empresa, mas criar uma filial nova, os sócios de gerar um outro estabelecimento. Então, eles esperaram esse período e casas que estavam fechadas reabriram e estão bombando de novo. Então, assim, o pós-pandemia auxiliou muito a gente. Mas a pandemia em si, diretamente, não. A pandemia auxiliou o processo de e-commerce, que eu também já fiz parte, triplicou os faturamentos. Então, pra gente não teve essa aplicabilidade, para outros negócios, sim. Entendi. Bom, quer finalizar? Bom, muito obrigado, Ramon, por ter vindo aqui. Foi um prazer te conhecer. Sucesso. Sejam empresários. Foi um prazer muito saber da sua empresa. É bem legal esse ramo, eu gosto bastante. E esse aqui foi o Ramon, gente.